Imagine uma montanha tão antiga quanto a própria memória da humanidade. Um lugar tão sagrado e, ao mesmo tempo, tão proibido que governos inteiros evitam falar sobre ele. Monte Ararat. O lugar onde, segundo a tradição milenar, a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Mas o que pouca gente sabe é que expedições recentes afirmam ter encontrado estruturas enterradas lá em cima, e que parte dessas evidências misteriosamente desapareceram do mapa. Se isso for verdade, por que ninguém quer que o mundo veja? E por que este lugar continua cercado por zonas militares de acesso restrito até hoje? Pare agora. Se você acredita que certos mistérios do mundo foram intencionalmente escondidos da humanidade, escreva nos comentários apenas uma palavra: despertos. Eu quero ver quantos de vocês estão realmente acordados. E se você é novo aqui, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir, poucos canais têm coragem de mostrar. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora não é para os fracos. Não é uma lenda infantil sobre animais entrando em fila na arca. É sobre expedições reais, rastros de madeira fossilizada a 4.000 metros de altitude, testemunhos de militares que teriam sido silenciados para sempre, e documentos que simplesmente desapareceram. A partir deste momento, você entra numa narrativa onde fé, arqueologia, geopolítica e conspiração colidem de forma brutal. Com 5.137 metros de altitude, o Monte Ararat domina a fronteira entre Turquia, Armênia e Irã. É um vulcão dormente coberto de neve eterna, ou pelo menos era eterno até recentemente. Aqui está o primeiro fato perturbador. 3 das religiões mais influentes do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, consideram este lugar sagrado. Todas apontam para o Ararat como o local de descanso da arca. Mas não é apenas uma questão de fé. Em 1949, um piloto da Força Aérea Americana fotografou uma anomalia geológica no Ararat. Uma estrutura retangular parcialmente enterrada no gelo, com dimensões que coincidiam assustadoramente com as medidas bíblicas da Arca de Noé. As fotos foram classificadas como sensíveis e trancadas por décadas. Pergunta: por que fotografias de uma simples formação rochosa precisariam ser classificadas como material sensível? Durante a Primeira Guerra Mundial, o czar russo Nicolau II enviou uma expedição militar ao Ararat após relatos de soldados que teriam visto uma grande estrutura de madeira preservada no gelo. A expedição confirmou a descoberta. Fotografaram, documentaram, coletaram amostras de madeira. E então a Revolução Russa aconteceu. Nicolau II foi executado, e todos os registros dessa expedição desapareceram. Coincidência? Ou alguém não queria que o mundo soubesse? Em 1984, satélites espiões americanos detectaram uma anomalia em forma de navio emergindo do gelo derretido no Ararat. O governo americano manteve as imagens em segredo por anos. Quando finalmente liberaram algumas fotos ao público, estavam borradas, editadas, censuradas. Por que censurar imagens de rochas e gelo? E então chegamos ao evento que mudou tudo. Em abril de 2010, uma equipe internacional sino-turca escalou o Monte Ararat e afirmou ter entrado em uma estrutura de madeira subterrânea a 4.000 metros de altitude. Eles filmaram, mediram, coletaram amostras. Os testes de carbono 14 dataram a madeira em aproximadamente 4.800 anos, exatamente o período estimado do dilúvio bíblico. A madeira era cipreste, a mesma mencionada na Bíblia como material da arca. E então, tudo desapareceu. As filmagens completas nunca foram divulgadas. Membros da equipe foram pressionados a se retratarem. Alguns simplesmente pararam de falar sobre o assunto. Um dos exploradores, em entrevista anos depois, disse apenas: há coisas que não podemos revelar. Não por falta de vontade, mas por questões que vão além da ciência. Agora eu pergunto, o que pode ser tão perigoso em revelar uma descoberta arqueológica? Escreva nos comentários. Eles escondem a verdade se você acredita que há forças trabalhando para manter esse segredo. Mas aqui é onde a história fica realmente perturbadora.
Nos últimos anos, algo inquietante começou a circular entre estudiosos das profecias bíblicas. Muitos acreditam que o Monte Ararat não é apenas o ponto final da Arca de Noé, mas o ponto inicial dos sinais do fim. Segundo antigas tradições hebraicas, a arca não era apenas um navio de sobrevivência, mas um marcador deixado para a última geração. Um sinal físico de que, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pense nisso. A humanidade foi julgada uma vez pela água, e a arca foi o único refúgio. E se a arca reemergir exatamente quando a humanidade precisar de um novo juízo? Agora conecte os pontos. As profecias de Ezequiel falam de uma grande guerra envolvendo Gog, da terra de Magog, identificado por muitos estudiosos como territórios da moderna Rússia, Turquia e nações ao redor do Cáucaso, exatamente onde fica o Monte Ararat. E nos últimos anos, essas mesmas nações têm se movimentado militarmente naquela região de forma sem precedentes. Conflitos na Armênia e Azerbaijão, tensões entre Turquia e Rússia, instabilidade no Irã, bases militares sendo expandidas, tudo ao redor do Ararat. Coincidência? Ou o relógio profético está voltando exatamente para o mesmo lugar onde tudo começou? E tem mais, algo que ninguém está falando. O degelo do Monte Ararat está acelerando de forma alarmante. Glaciologistas confirmam que as calotas permanentes do Ararat perderam mais de 30% do seu volume nos últimos 50 anos. O que isso significa? Se há realmente uma estrutura preservada no gelo, ela está sendo revelada agora, nesta geração. Alguns exploradores alegam que entre 2025 e 2035, o Ararat pode perder gelo suficiente para expor completamente qualquer estrutura que esteja lá. E aqui está o detalhe arrepiante. Textos proféticos antigos sugerem que no tempo do fim, os segredos selados serão revelados. Guerra Santa, aquecimento global, arca emergindo, tudo convergindo ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história. Nenhuma geração antes da nossa viu tudo isso acontecer simultaneamente. Se você está sentindo um arrepio agora, escreva nos comentários. Estou vendo os sinais. Agora vamos falar sobre algo que poucos sabem. Grande parte do Monte Ararat é zona militar restrita. Oficialmente, o governo turco alega questões de segurança na fronteira. Mas exploradores que tentaram acessar certas áreas da montanha relatam patrulhas militares em altitudes superiores a 4.000 metros, proibições repentinas de expedições sem justificativa, confisco de equipamentos de filmagem, ameaças veladas a pesquisadores independentes. Por que proteger militarmente uma montanha vazia? Um ex-oficial turco, em entrevista anônima, declarou: há ordens específicas sobre o que pode e não pode ser fotografado acima de determinada altitude. Não nos dizem o porquê, apenas que são ordens de segurança nacional. Segurança nacional para proteger rochas e neve? Agora chegamos ao ponto crucial, e é aqui que eu preciso da sua opinião. Existem 3 teorias principais sobre o Monte Ararat. Teoria 1, a arca está lá, preservada e será revelada como sinal profético. Teoria 2, já foi encontrada, mas autoridades mundiais esconderam para evitar impacto religioso e político. Teoria 3, nunca existiu fisicamente, é apenas alegoria espiritual. E agora a pergunta de 1 milhão. Qual teoria você acredita? Vá nos comentários agora e escreva. Teoria 1, se você acredita que a arca ainda está lá esperando ser revelada. Teoria 2, se você acha que já encontraram e esconderam. Teoria 3, se você acredita que é apenas simbólico. E defenda sua posição. Eu quero ver argumentos. Eu quero ver debate. E uma provocação extra. Se você acha que já encontraram e esconderam, quem você acha que está por trás do encobrimento? Governos? Igreja? Sociedades secretas? Escreva suas teorias. Vamos construir essa investigação juntos. As imagens de satélite, os relatos de exploradores silenciados, o derretimento acelerado do Ararat e as movimentações geopolíticas não são coincidências isoladas. Tudo indica que o mundo está prestes a testemunhar algo que só os antigos profetas poderiam ter previsto. A Arca de Noé, ou o que resta dela, pode estar emergindo neste exato momento, e com ela sinais claros de que algo maior está em curso.
Alguns documentos antigos sugerem que a Arca não guarda apenas a história da humanidade, mas há advertências que só agora fazem sentido. Imagine, nações em conflito, clima extremo, profecias antigas se cumprindo no mesmo ponto geográfico onde tudo começou. Você está vendo os sinais? Antes que este vídeo termine, preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vou revelar outros locais proféticos que estão sendo escondidos da humanidade. Segundo, deixe seu like. Isso não é só para o algoritmo, é para mostrar ao YouTube que existem pessoas despertas querendo esse tipo de conteúdo. Terceiro, comente pronto para ver. Isso me mostra que você faz parte daqueles que têm coragem de encarar a verdade. E se você conhece alguém que precisa ver isso, compartilhe agora. Porque quanto mais pessoas despertas, mais próximos ficamos da verdade. O Monte Ararat não é o único lugar sendo vigiado. No próximo vídeo, vou revelar outros 4 locais bíblicos que estão sob vigilância militar e o que os governos estão tentando esconder desesperadamente. Um deles envolve o Mar Morto e manuscritos que nunca foram totalmente revelados. Você não vai querer perder. Nos vemos lá. E lembre-se, a verdade sempre encontra aqueles que a buscam.